Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que unção maravilhosa, né? Você já está recebendo dessa unção? Então vamos orar, fica de pé, aleluia. Eu quero que nesse momento você se consagre, porque eu sei que essa mesma unção que está operando aqui desde o início do culto, ela permanece. Mas sabe que nós não podemos nos distrair, porque o maior inimigo da unção é a distração. Quando a gente foca em outra coisa, a unção, ela pode sair, né? Porque nós precisamos estar ligados. E eu sei que Deus tem grandes coisas ainda para fazer. Amém? Além do que Ele já começou a fazer. Mas sabe, amados, há uma unção aqui disponível para a tua vida. Uma unção de cura, uma unção de poder. E enquanto a ministra de louvor ministrava aqui, não é? Me veio forte ao meu coração. Existem diagnósticos naturais que são verdades. Um diagnóstico médico, um diagnóstico da justiça, um diagnóstico do banco. Mas eu quero dizer para você, existe um diagnóstico que está acima dessa verdade, que é o diagnóstico de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Então prega a tua Bíblia aí e declara: eu creio no que essa palavra fala. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu sou curado, eu sou sarado, eu sou livre, eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho paz, eu sou feliz, eu tenho prosperidade. Tudo que eu coloco a mão prospera. Tudo que eu faço é um sucesso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu creio nessa palavra, porque essa palavra é a verdade. Diga glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Diga com mais convicção, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Essa palavra é a verdade, meu irmão. Eu não sei você, mas eu decidi crer nessa palavra, independente da situação. E eu sei que muitas vezes a situação diz contrária. Amém? Mas eu decido ficar com a palavra. E eu quero te convidar a ficar com essa palavra em todo e qualquer momento. Amém? Aleluia. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Diga: o Senhor está comigo. Aleluia. Diga: Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aleluia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar, amados, mas continua nessa perspectiva de Deus, amém? Sabe, nós cantamos aqui esse Salmo 23, e foi algo que Deus trouxe para mim há algum tempo. Eu tenho meditado e eu tenho orado esse Salmo todos os dias. Porque, amados, o mundo todos os dias traz diagnósticos contrários. Todos os dias o mundo traz sugestões e nós precisamos estar com a palavra na boca e no teu coração. Amém? É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Aleluia. Você está animado? Eu não sei você, mas eu estou animado. Não com o que o mundo mostra, ou com o que o meu corpo diz, ou com o que eu estou sentindo, mas eu estou animado com a palavra. Porque nem sempre a gente vai acordar animado. Você sabe disso? As emoções humanas, elas são vulneráveis, elas são
vamos dizer assim, muito voláteis. Às vezes a gente acorda um dia bem animado, né? E no outro dia a gente acorda desanimado, mas não sabe por quê. Ah, hoje eu acordei assim. Não, hoje eu acordei com um negócio ruim, com um pensamento ruim. Minha mãe falava um termo que ela gostava de usar. Eu acordei hoje com uma gastura. E eu disse, o que é gastura? Um negócio ruim. Mas sabe que isso é sentimento? E às vezes a gente acorda assim. A Bíblia diz que, né, nós temos uma alma. Mas sabe, amados, nós precisamos, a todo momento, estar com a palavra. E quando esses sentimentos vêm, esses pensamentos, esse desânimo vem, a gente precisa estar com a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas de descanso, refrigera a minha alma. Sabe, isso é provisão, isso é descanso. É a pressão em cima de você e você falando a palavra. Você declarando a palavra. Esse é o segredo. Amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a ministração, amém? Deus colocou algo no meu coração, mas eu estava ali orando. Isso veio muito forte ao meu coração. Meu irmão, a gente precisa ser mais ousado na palavra. Amém? Durante esse mês, a gente estudou todo mês sobre o poder da semente, né? E a gente teve várias ministrações aqui, tanto no domingo à noite, como nas quintas-feiras. Foi falado de semente, né? Várias formas da gente plantar, de semear, né? E a gente viu que cada semente, ela tem uma espécie, né? A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, abra lá em Gênesis capítulo 1, eu vou só recapitular um pouco com você. Diga, você está pronto? Você está pronto, meu irmão? Olha para o teu vizinho e pergunta, você está pronto? Então diga assim, fala papai. Fala, Senhor, aleluia. Aleluia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 12, diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Diga, Deus viu que era bom. Então, Deus estabeleceu uma forma de multiplicar através de semente. Amém? A multiplicação de Deus vem através de semente. Ele colocou a semente na terra, a semente deu um fruto, e esse fruto produziu semente, e essa semente produziu novos frutos, e assim é o ciclo da nossa vida. Amém? A produção, tudo Deus estabeleceu que a multiplicação ela vem pela semente. Amém? Sempre plantamos algo para colher. Amém? E a Bíblia diz lá em Gálatas, Paulo dizendo, não se engane o homem, não zombe de Deus, porque tudo que ele plantar, ele vai colher. Então não tem para onde. Amém? Então, é um princípio da gente plantar. Amém? E nós precisamos obedecer esse princípio se a gente quiser prosperar, se a gente quiser avançar. E quando a gente fala de prosperidade, meu irmão, não está falando de dinheiro, não está falando de bens materiais, a gente está falando de uma prosperidade no sentido completo. Espírito, alma e corpo. Porque Deus te criou para ser um ser completo, pleno. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? O ladrão só vem para matar, roubar e destruir, Jesus falou. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida com abundância é você ter uma vida plena. Amém? Espírito, alma e corpo, pleno. Foi assim que Deus estabeleceu. Então, a semente é um princípio que Deus estabeleceu para nós entendermos o mistério, ou seja, como funciona a multiplicação. Amém? A ciência até hoje não consegue, né, fazer isso que Deus criou através da semente. Ele conseguiu, no máximo, fazer alguma mudança genética, né? Tem uns transgênicos aí, mas eu não confio muito não, porque eu não sei o que é que vai dar lá na frente, né? Porque quando a gente mexe no que Deus fez, eu não sei qual é o resultado. É tanto que já estão sugerindo hoje que ter cuidado com alimentos transgênicos, porque ele não sabe o que é a modificação que pode causar no teu corpo. Porque o nosso corpo foi para absorver a semente conforme Deus criou. Amém?
Então, a partir do momento que o homem mexe naquilo, numa estrutura que Deus criou, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Espero que Deus tenha misericórdia e não traga nenhum dano para nós. Amém? Mas o princípio da semente ele foi estabelecido por Deus. E ele disse que toda semente iria produzir conforme a sua espécie. E ela produziria uma árvore, e uma árvore ela daria fruto, e dentro desse fruto teria novas sementes. Amém? É o princípio da multiplicação. Então Deus trabalha assim, com semente. Amém? E nós vimos, durante todo esse mês, a gente falando sobre justamente o aspecto da semente, da gente plantar. E tudo, amado, que a palavra de Deus é uma semente. Então, toda palavra de Deus que chega para nós devemos entender como semente. Amém? E a gente precisa fazer com que essa palavra frutifique. Porque é uma semente que foi lançada para mim. Você está com a palavra na mão. Você está com a semente. Mas sabe que essa semente só produz quando ela for plantada? Amém? Você está comigo aqui? Não é assim que funciona? Eu posso ficar com uma semente guardada. Ela pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma semente, um feijão, alguma semente. Ela está ali seca. Ela está ali. Não morreu ainda. Mas ela, se não for plantada, a Bíblia diz, se a semente caindo na terra não morrer, ela não produz. Então, a palavra lançada, amados, para nós é uma semente. Mas o que estamos fazendo com essa semente? Precisamos plantar. Amém? Precisamos frutificar, fazer frutificar essa palavra. E como é que vem a frutificação da palavra? Pela prática, pela plantação. Quando eu planto a semente da palavra, ou seja, quando eu pratico a palavra, eu estou jogando, né, fazendo analogia com o solo, eu estou jogando a semente no solo, e aí ela vai produzir. Por isso que às vezes a gente está praticando a palavra e a gente pensa, mas nada está acontecendo, porque existe um tempo da semente germinar. Amém? Geralmente uma semente de feijão, você planta ela com 3, 4 dias, ela começa a germinar. Mas tem sementes que elas demoram muitos dias para germinar. Dependendo da espécie, a semente tem um tempo de germinação. Da mesma forma, amado, quando nós estamos exercendo fé e praticando a palavra em uma área, existe um tempo desse fruto ser produzido. Amém? Mas nós não devemos deixar de praticar a palavra. Amém? Abra comigo lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. É um versículo bem conhecido, mas eu estava meditando nesse versículo e veio algo que eu queria compartilhar com você. Diga, Deus é bom. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, está falando da palavra de Deus, da Bíblia, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, diga tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Aí eu estava estudando esse versículo e me chamou a atenção algo. Nesse versículo, ele tem 5 verbos aí. Tem o primeiro, falar. Não cesses de falar. Depois vem meditar. Depois vem fazer. Depois vem de novo fazer, farás. E depois vem o verbo ser, serás. Amém? E algo me chamou a atenção. Existe uma sequência para a semente produzir. A semente da palavra para produzir, eu tenho que primeiro falar. Confessar. Amém? Confessar a palavra. Eu preciso depois meditar na palavra. Amém? Aqui ele diz meditar dia e noite, ou seja, não é só você ler uma vez, porque a Bíblia, a palavra de Deus não é mágica, não é eu ler uma vez, é eu ler e eu meditar. Sabe quando eu falava sobre o Senhor meu pastor e nada me faltará? Isso é uma verdade, eu posso ler, mas só ler não vai trazer em mim uma convicção. Eu preciso ler, mas eu preciso também meditar nessa verdade. Amém? E depois de meditar, eu preciso fazer alguma coisa. É por isso que entra
duas vezes o verbo fazer. Ele diz: tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, ou seja, praticar. E depois você vai fazer o quê? Prosperar o seu caminho, para depois você ser bem-sucedido. Amém? Veja que tem: eu preciso falar, eu preciso meditar, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não é? Depois eu faço prosperar, e eu serei bem-sucedido. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela como semente, precisa ter todos esses estágios na nossa vida. Só que às vezes a gente começa a falar a palavra e quando não vê alguma coisa acontecendo, a gente já deixa de falar. Ou a gente começa a falar, medita na palavra, mas aí com pouco tempo a gente já não esmorece, a gente já esmorece. Mas a Bíblia diz: tenha cuidado de fazer. Josué disse: tenha cuidado. Deus disse a Josué, na verdade: tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Amém? Então, meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa com essa palavra. Amém? Eu preciso praticar essa palavra. Vamos lá para Tiago, vá lá para Tiago, capítulo 1. Diga: Deus é bom. Olha para o teu vizinho e diga: você está acordado, irmão? Não deixa a distração, o sono roubar a palavra, amém? Aleluia. 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 No louvor a gente fica mais movimentado, né? Está se movimentando, aí fica... Aí quando senta aqui, começa a ouvir, aí vem aquele sono. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente sempre pede: dê glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Veja, aqui ele vai falar justamente isso que eu estava falando de uma certa forma. Eu estava parafraseando aqui, não é? Ele diz: despoje-se de todo acúmulo de impureza e maldade. Ou seja, venha ouvir a palavra com o coração aberto. Às vezes a gente vem para a igreja já com algumas ideias formadas. Olha, se o pastor falar de dinheiro, eu não gosto. Não, se o pastor falar de prosperidade, eu não gosto. Não, se o pastor falar disso, eu não gosto. Eu acho que a igreja tem que falar disso. Não, meu irmão, você não tem que achar nada. Você não tem que chegar aqui dizendo que achar o que é que vai pregar ou deixar de pregar. Você tem que achar o que a palavra diz. Você só tem que submeter ao que está sendo pregado aqui, está na palavra. Porque eu não posso escolher o que é que eu vou praticar. Porque ele diz: sede praticantes. Mas ele não diz sede praticante apenas de uma parte ou de outra. Ele diz sede praticantes. Amém? Então eu tenho que me despojar, ou seja, soltar toda impureza, acúmulo de maldade. Às vezes a gente vem para a igreja com a mentalidade que recebeu lá das pessoas informações e chega na igreja com a mentalidade já contaminada. Não, porque na igreja o povo só fala disso, só fala daquilo. Não, meu irmão, venha com o coração aberto. Porque Deus quer tratar com você. Amém? Eu sempre digo, meu irmão, se você vai para um canto sempre querendo ouvir o que você quer, ou que agrada, não é, aos teus sentimentos, tenha cuidado com isso. Porque quando a gente só ouve o que quer, ou só o que agrada aos nossos sentimentos, a gente não cresce. A gente fica estagnado. E ainda tem um perigo de retroceder. Porque quando a gente não é confrontado com nada, meu irmão, existe um perigo. E a vida cristã é uma vida de confrontamento. Nós somos diariamente confrontados com a palavra. Você que tem um Espírito Santo habitando dentro de você, você sabe quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo é o primeiro a sinalizar para você. Não convém fazer isso. Não é bom fazer isso.
Isso é o Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos ser confrontados, meu irmão. Você está aqui ainda? Então, abra o seu coração, venha para a igreja com disposição de ouvir a palavra. Amém? E se alguma coisa bater de frente com seus conceitos, ore ao Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou correto. Eu estou falando da palavra. Mas busque em Deus, Senhor. Eu não concordo muito com isso, mas a tua palavra diz. Meu irmão, converse com o Senhor. Ore ao Senhor. Mas não vá fazer julgamentos precipitados. Um grande empecilho de nós recebermos a palavra é porque muitas vezes, quando a palavra é ministrada, a gente já está com um conceito pré-determinado. Seja, às vezes, pelo próprio pregador, pela aparência física, ou seja, pelos conceitos que a gente vem. Meu irmão, decida receber a palavra, independente de quem está ministrando. Amém? Decida receber a palavra, independente da situação, do clima que você está vivendo. Amém? Porque a palavra ela não muda. Amém? Então ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas pastor, eu já sou salvo. Mas ele não está falando de salvação no aspecto de nascer de novo. Ele está falando de salvação da tua alma. Amém? Mas a alma é salva. Esse sentido de salvação aqui é de renovação da tua mente. É de mudança de mentalidade. Porque Tiago, esse livro foi escrito para a igreja. Então ali já eram pessoas crentes, nascidas de novo. Ele não estava dizendo que vai salvar a alma deles. Não está falando de uma nova salvação. Porque o que Jesus fez é a salvação eterna. Mas ele está falando de uma mudança de mentalidade. Ele está dizendo, a palavra em vós implantada é capaz de mudar o seu comportamento, é capaz de mudar o que você pensa. É capaz de transformar o seu pensamento. Amém? Então nós precisamos nos submeter à palavra. Romanos capítulo 12 diz que a palavra, não é poderosa para mudar o nosso comportamento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que Tiago está falando. Quando eu me despojo de toda impureza, de maldade, não é? E acolho a palavra com mansidão, ele diz que ela é capaz, ela é poderosa para mudar a minha mentalidade. Porque eu fui salvo, nasci de novo. Amém? Mas a minha mente ainda pensa, muitas vezes, na velha natureza. A minha mente, muitas vezes, pensa como eu era. Muitas vezes ela vem pensamentos que não estão em linha com a palavra. E o que é que o livro de Romanos diz? Eu preciso estar renovando a minha mente com a palavra. Senão, meu irmão, não havia necessidade de a gente estar aqui reunido, ministrando a palavra, crescendo na palavra. Ah, estou salvo, não preciso mais de nada. Não, a salvação é o primeiro passo. A salvação é o teu passaporte para a vida eterna. Mas para você viver aqui neste mundo, meu irmão, você precisa renovar a sua mente. Amém? Eu estou dando essa introdução para você, porque eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja e algumas coisas que são ministradas a gente não concorda, ou a gente acha que... Mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu já agi assim. Mas sabe que a palavra de Deus é para isso? É para mudar a nossa mentalidade, nos alinhar à palavra. E ele completa dizendo, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui é onde está o ponto mais sério.
se eu não tomar uma posição do versículo anterior, de me despojar da impureza, da maldade, de acolher com mansidão a palavra, renovar a minha mente, a minha alma, ele diz que eu, certo? Posso não estar praticando, sendo apenas ouvinte, enganando a mim mesmo. Veja que coisa séria. Eu estar na igreja, ouvindo a palavra, crendo na palavra, acreditando na palavra, mas me deixando levar, muitas vezes, pelos sentimentos, por aquilo que a minha mente está dizendo, e não estou praticando a palavra. E ele diz que eu sou apenas um ouvinte e estou me enganando a mim mesmo. Então, meu irmão, nós precisamos nos posicionar em decidir praticar a palavra, independente do que sentimos, do que vemos. Amém? Veja que nesses dois textos fica clara a necessidade de ouvir, meditar e praticar a palavra. Amém? Porque a prática é quem vai te levar ao nível de receber tudo o que a semente vai produzir. Amém? Você está comigo aqui? Aleluia. Eu estou falando isso e quando eu estava ali me veio algo. Eu não ia falar hoje à noite sobre isso. Sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou falar porque veio algo ao meu coração. E foi falado já aqui muito. Mas eu quero só dar uma parte aqui de algo que o Espírito Santo me trouxe. Eu estava ali e o Espírito Santo mostrou bem claro para mim. Sabe, às vezes quando a gente fala de dinheiro, de dízimo na igreja, as pessoas têm uma certa resistência. Porque mexe um pouquinho com aquilo que a gente... Eu não sei como é o seu relacionamento com o dinheiro, mas todos nós, né, necessitamos de dinheiro, precisamos do dinheiro, e Deus sabe disso, e Ele propôs para o homem a prosperidade e comer o melhor desta terra. Amém? E Ele disse lá em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, capítulo 1 de Isaías, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, algumas versões dizem obedecerdes, comereis o melhor desta terra, o bem desta terra. Amém? E eu entendo que o bem, o melhor da terra, também envolve eu ter uma vida confortável, eu ter uma vida digna aqui na terra. Amém? E isso envolve, muitas vezes, as nossas finanças. E a gente, às vezes, não sabe administrar bem as finanças. E Deus estabeleceu justamente um princípio para a gente organizar as nossas finanças. Amém? Porque o dízimo não tem o propósito de tirar o seu dinheiro. Ele tem muito mais o propósito de organizar a tua vida financeira. Amém? Porque você começa vendo que a sua vida financeira está desorganizada quando você chega e diz, Senhor, você sabe, eu não posso entregar o dízimo. Não dá, Senhor, você está vendo. E aí Deus, sutilmente, vai dizer, filho, eu entendo. Eu entendo a sua situação. Essa palavra não é para você, não. Porque eu sei que você está com uma dificuldade financeira. É isso que Deus diz? Não, seja sincero, é isso que Deus diz? O que é que Deus vai dizer? A palavra, a minha palavra é a verdade. Amém? Então, se alguma coisa não está funcionando, eu tenho que olhar, Senhor, onde eu preciso melhorar? E a coisa que Deus me trouxe, a revelação, foi porque essa semana eu estava fazendo o imposto de renda
fazendo o meu imposto de renda, e eu estava vendo que, fica tranquilo que eu acho que, não é até hoje não, viu? Porque tem uma pessoa hoje, meu filho, falando, eita pai, eu vou ter que fazer a declaração hoje ainda, até meia-noite. Eu disse, não meu filho, ela foi prorrogada, quer dizer, esse ano o prazo foi estendido mais, né? Foi de 15 de março até 31 de maio. Mas não deixe para o dia 31, faça um pouquinho antes. Porque o brasileiro tem essa mania, foi para 31 de maio, então estou tranquilo. Aí disse, então eu vou poder relaxar hoje, amanhã eu faço. E amanhã vai passando, e depois chega dia 31, eita, é o último dia. Mas eu estava vendo essa questão do imposto de renda, e foi justamente o que o Espírito Santo me trouxe ali. Você que trabalha, você que tem um salário, você trabalha numa empresa, sabe, quando você recebe seu salário, se o seu salário for acima de uma faixa, 1.900 e alguma coisa, você já começa a pagar o imposto, a ter que reter o imposto de renda, né? A empresa tem que reter, na verdade. E você já recebe o seu salário com o imposto de renda descontado. Silêncio. Não é? E o Espírito Santo estava me mostrando. Certa vez questionaram Jesus sobre o pagamento de imposto. Aí Jesus disse, traga uma moeda. Aí deram uma moeda a Jesus. Aí ele olhou e disse, o que é que tem nessa moeda? Aí ele disse, aqui é a imagem de César. Aí foi o que Jesus disse. E o resto? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então quer dizer que Deus também tem uma parte. Mas porque Deus precisa de dinheiro? Não. É porque Deus quer se envolver nas tuas finanças. Deus quer equilibrar as tuas finanças. Mas quando você vê só Deus tirando de você, aí o Espírito Santo me mostrou, sabe que Deus, ele é tão generoso, ele é tão educado, que o governo, para tirar o dele, ele não fica esperando que você receba, para dar a ele não. Não é? Você já notou isso? Ele tira onde? Na fonte. Ele pega na fonte. Antes de chegar no seu bolso, ele pegou. Não é assim? Mas Deus é tão bom que diz, não filho, eu te oriento, faça isso, que você vai fazer prosperar o teu caminho. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? Deus, você sabe, né? Esse mês o negócio apertou. Meu irmão, eu digo para você, meu coração, eu não ia falar isso hoje não. Eu estou com uma mensagem diferente aqui. Mas foi algo muito forte aqui. Talvez você esteja a primeira vez aqui na igreja e diga, eu quero dizer, se você ainda não é nascido de novo, não é crente, não é dizimista, fica tranquilo. Amém? Mas um dia quando você aceitar Jesus, você vai entender. Amém? Mas eu fico pensando, o governo tira na fonte. E quanto é que o governo tira? Você começa pagando numa tabela 7,5, vai até 27,5. Deus é tão justo que ele diz, não, você é 10%. Para todo mundo. E para quem obedece. O governo diz, você querendo ou não, vai pagar. Você concordando ou não, vai pagar. Não é assim? O governo impõe. Deus não impõe. Deus aconselha. Amém? Deus te orienta. Porque, amado, Deus nos deu o livre-arbítrio desde o início em todas as coisas. Deus sempre nos diz, aqui o caminho de vida, o caminho de morte. Mas escolhe o caminho da vida, para que você vá bem. Amém? Deus deseja o teu melhor, meu irmão.
Nada de Deus é para subtrair de você. Amém? Mas se eu sei que Deus diz, dá a César o que é de César. Se o governo manda pagar, eu pago, muitas vezes contra a vontade, mas eu estou pagando. Eu aprendi a pagar com alegria. Porque eu ficava muito irritado de pagar imposto. Porque a gente quer justificar que não vai pagar imposto porque o governo não faz nada com o dinheiro. Não é assim? E a gente ainda se acha juiz de dizer, eu não acho justo porque o governo não faz isso, não faz aquilo. Meu irmão, o princípio que Deus estabeleceu é que você cumpre a sua parte. E a responsabilidade está com quem recebeu. Quem recebeu, se não administrar bem, vai prestar contas a Deus. Ou você acha que esses governos que estão arrecadando impostos e não estão sendo justos, não estou aqui julgando nenhum governo, você acha que eles não vão prestar conta a Deus? Meu irmão, a Bíblia diz que tudo que se planta aqui se colhe. E não se engane o homem. Da mesma forma, quando você entrega o seu dízimo na casa de Deus, eu quero dizer para você, ele já não lhe pertence mais. E não cabe a mim e a você julgar o que é que vai ser feito. Mas quem recebe, a Bíblia diz que é homens que recebem aqui, mas estamos entregando a Deus. Então, Deus vai cobrar daqueles que recebem o que está sendo feito com esse recurso. Amém? Então, meu irmão, não se preocupa. Senhor, eu pago imposto, mas eu acho que esse governo... Meu irmão, não fale mal do governo. Amém? Cuidado, porque são autoridades. A Bíblia diz que nós devemos orar. E não falar mal da autoridade. E às vezes eu ficava tão envolvido com essa questão de dizer, rapaz, eu pago tanto imposto, tem gente que não paga imposto nenhum, sonega. Ei, meu irmão, mas a Bíblia diz que eu não devo estar olhando para a vida do ímpio, eu não devo estar olhando para o que os outros fazem. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para a palavra, e a palavra diz que eu devo me submeter à autoridade. Então, se existe um imposto a ser pago, eu honro ao que é de César, mas honro a Deus, e Deus fará prosperar a minha vida. Amém? Porque as pessoas chegam e dizem, o que é que se faz para não pagar imposto? Ganhe pouco, ganho bem pouquinho, que até no máximo R$ 1.900, e você não vai pagar imposto de renda. Pronto. Não, eu quero ganhar mais. Ganhar mais tem uma obrigação. Amém? Ser abençoado em Deus, existe uma, eu não vou chamar de obrigação, mas existe uma obediência, um praticar a palavra. A questão é que a gente quer receber as bênçãos, mas não quer ter responsabilidade. Não quer obedecer. E muitas vezes a gente pega os recursos, não sabe administrar, está todo enrolado, e depois vem para Deus. Senhor, e agora? Estou cheio de conta, cheio de dívida. Se você fosse um dizimista, você primeiro, antes de fazer qualquer coisa, você fazia as contas. Porque você sabe fazer as contas quando é para entregar o dízimo, mas para fazer os seus próprios compras, deleites, você não faz conta. É só passando o cartão, não é assim? E quando a fatura chega, se espanta. Por quê? Porque não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Dura a palavra. Mas você está muito alegre de recebê-la, não está? Eu estou vendo você sorrindo. Glória a Deus. Meu irmão, Deus só quer o nosso melhor. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 14. Aleluia. Diga, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Lucas capítulo 14, versículo 28, eu gosto dessa passagem, eu sempre cito ela quando a gente está falando sobre essa questão de planejamento.
Porque o próprio Jesus, ele fala sobre fé, mas ele também fala de planejamento. Ele diz no versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que é isso? É um homem negligente, ele não planejou. E Deus quer justamente, amados, que a gente faça isso, planeje a nossa vida. Porque até para você exercer fé, você tem que planejar. Onde é que você quer chegar? Qual o alvo você quer alcançar na tua vida? Ah, eu quero uma casa própria, pastor. Sim, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que planejar. Você tem que fazer alguma reserva. A casa não vai cair do céu. Você tem que começar a planejar a sua vida. Ah, eu não posso estar gastando deliberadamente, sem controle. Eu vou ter que fazer um equilíbrio aqui. Eu tenho um alvo. Amém? Mas é mais fácil a gente tirar de Deus. Não, o dízimo não dá não, mas o meu cartão de crédito é sagrado. Eu tenho que fazer as compras. Eu tenho que comprar roupa. Eu tenho que comprar calçado. Ei, meu irmão. O que realmente é necessidade para você? O que você realmente está necessitando? Sabe, porque a gente é muito movido pela emoção. Não é verdade? E o comércio, a mídia trabalha em cima disso. Ah, está vendo uma promoção, 50% de desconto. É uma televisão de não sei quantas polegadas. Ah, eu vou comprar porque é uma oportunidade. Ei, meu irmão, você está precisando de uma nova televisão? Você está precisando de mais um equipamento só porque ele está numa promoção você vai comprar? Não é assim? Ah, mas pastor, esse preço aqui não existe. Certo, meu irmão? Mas deixa ele lá. Amém? Eu vejo hoje por celular, né? As pessoas... Lá vai o pastor mexer numa coisa que é, né? Celular. Saiu um modelo novo. Ah, eu tenho que comprar. Por quê? Não é? Mas é o comércio, a mídia, a indústria, ela faz isso. Ela induz a você a ter o mais novo, o de ponta. Porque senão você vai chegar junto da sua turma e os dele tem uma foto, ó, o meu, e eles tiram mais a foto assim, para você saber logo qual é o dele. Tem aquela maçãzinha assim, né? Nada contra, velho. Aí tira assim, aí você diz, ah, não vou ficar por trás não, eu tenho que pegar um modelo mais novo. Eu não sei mais nem qual é o que está saindo agora, se é 11, 12, 13, 14, 15. 15, é? Misericórdia. Meu irmão, nós precisamos ter equilíbrio. Amém? O que é necessidade para você? Eu não estou dizendo que você não pode ter alguma coisa que você, um sonho de consumo que você tem. Não é nada disso, mas precisa ser planejado. Precisa ser calculado. Eu posso dar esse passo. Ah, eu sou da fé, pastor. Eu dou o passo, não quero nem saber. Amém. Mas a conta chega. Não é? Então, nós precisamos entender que Deus quer trazer justamente esse equilíbrio para a nossa vida. E quando eu sou um dizimista, eu tenho que saber o que eu ganho, quais são os meus gastos, ter o mínimo. Receita e despesa. O que entra, o que sai. O que sai não pode ser maior do que entra, não é verdade? Imagina uma caixa d'água. Ela recebe água e daqui você consome a água. Você pode consumir a água que não está dentro da caixa? Pode ou não? Não, falta água, né? Mas só com cartão de crédito não é assim. Tem um sinalzinho negativo que fica e você vai usando e ele vai jogando mais água ali, que não é água, a água não é sua, ele vai lhe emprestando a água e você vai consumindo. Só que um dia você vai ter que pagar.
Amém? Então, meu irmão, é melhor a gente fazer o nosso planejamento, orar a Deus e dizer: Pai, está aqui as minhas contas. Eu creio na provisão, Pai. Mas eu quero te honrar. Amém? Porque a gente, às vezes, em vez de orar, a gente gasta e depois traz para Deus o problema para Ele tentar resolver. E Deus é tão misericordioso que nos dá a graça para resolver. Mas passamos muitas vezes por apertos e aperreios que poderiam ser evitados. Amém? Então, amados, eu só queria trazer para você essa convicção de que o dízimo é algo que Deus trouxe para estabelecer um equilíbrio nas nossas finanças. Deus não está querendo tirar nada de você. Amém? Mas que você seja sendo fiel a Ele, Ele vai ter como prosperar a tua vida. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero falar sobre 2 sementes hoje para a gente fechar. 2 sementes que Deus colocou em nós. Amém? Que Deus, na verdade, já disponibilizou para nós. É sobre amor e perdão. Amém? Sabe que o amor é uma semente? Mas o perdão também é uma semente? E eu quero dizer para você, as 2 sementes são da mesma espécie? Amém? São sementes, vamos dizer assim, com nomes diferentes, mas eles têm a mesma espécie, porque não existe amor sem perdão. E não existe perdão sem amor. O pastor Adilson ministrou hoje sobre o amor, não é? Muito boa a ministração. Se você não estava aqui, pega a gravação, vai lá no YouTube, nós temos os cultos lá, amém? No nosso canal. E ele falou justamente sobre essa questão do amor, sobre, né, o que Jesus fez através do amor por nós. Mas sabe que junto com esse amor veio também o perdão? Porque a Bíblia diz que Ele nos perdoou. Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E com isso veio o perdão. Amém? E esse mesmo amor com que Deus nos amou, Ele derramou no nosso coração. Amém? Está lá em Romanos 5, versículo 5. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então, o amor de Deus já está em você. Diga: o amor de Deus está em mim. O amor de Deus habita em mim pelo Espírito Santo. Amém? Ele diz que o Espírito Santo outorgou esse amor, ou seja, validou esse amor que é derramado em nosso coração. Então, quando nós amamos com o amor de Deus, perdão é manifesto. Amém? E eu quero compartilhar com você uma leitura. Eu vou apressar um pouquinho por causa do tempo. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Nós vamos ler. Eu queria que você acompanhasse comigo. Pega a sua Bíblia. Vamos acompanhar a leitura. O livro de Mateus, Jesus está falando e dando uma parábola, né? Através de uma parábola. Ele diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Amém? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Diga: perdoou-lhe a dívida. Sabe que
ele pediu um tempo para pagar, ele pediu que pagaria, mas aquele senhor simplesmente disse: está perdoado. Não está devendo mais nada, não é isso? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aí a gente vê uma passagem dessa e cada um de nós, eu acho parecido com aquela passagem de Davi, né, que Natan vai falar com ele, que ele tinha pecado, aí disse que havia só uma ovelhinha, e o cara obrigou ele a matar a ovelhinha, aí Davi se irou e disse: eita, aquele homem merece ser morto, né? Merece um castigo. Se indignou com aquele homem, e Natan disse: mas esse homem és tu. Aqui muitas vezes a gente olha e diz: rapaz, que cara mau, foi perdoado uma dívida enorme, e ele não perdoou aquela pequena dívida. Mas eu quero te dizer, essa parábola Jesus trouxe para exemplificar Deus e a humanidade. Amém? Porque você olha assim, veja, havia uma dívida de 10 mil talentos. Eu acho interessante que Jesus exemplifica numa parábola só para a gente ter noção da grandeza do perdão para outra dívida, a pequenez da outra dívida que não foi perdoada. Porque ele diz que 10 mil talentos, se você trouxer para a moeda de hoje, 10 mil talentos equivalem entre 600 milhões de dólares. Em real, equivale a 2 bilhões e 600 milhões. Você tinha condição de pagar isso? Eu podia trabalhar a vida todinha, você, sua família, seus filhos, todo mundo, que não pagava. Bilhões. 2 bilhões e 600 milhões. Enquanto a dívida de 100 denários, que era a outra dívida, é algo em torno de 4 mil reais. Que é um dia, o denário é um dia de trabalho, não é? Era a medida de um dia de trabalho. Ou seja, uma dívida de 4 mil para uma dívida de 2 bilhões. Deus está querendo nos mostrar que Ele nos perdoou uma dívida impagável. Amém? Porque o nosso pecado, a nossa culpa, não tinha dinheiro aqui que pagasse. Ele precisou mandar o seu filho, Jesus. Mas em contrapartida, muitas vezes a gente não quer perdoar aquela pessoa que nos fez algum mal. E Jesus está dizendo: aquilo que fizeram com você é como se fosse 4 mil reais em comparação a bilhões que eu perdoei de você. Por que você não perdoa? Amém? E ele finaliza dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoados a seu irmão. Meu irmão, a semente que nos é dada, existe uma responsabilidade. Amém? A palavra de Deus não é brincadeira. Ser crente, ser cristão, não é apenas um status social, não é um clube que a gente se reúne para discutir o que é que você acha, o que eu deixo de achar.
Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque em tal igreja eu ouvi isso. Meu irmão, quantas vezes a gente, às vezes, se deixa embaraçar porque alguém disse alguma coisa conosco que a gente não gostou, se magoou, e fica guardando uma amargura, retendo o perdão. Por quê? Não, porque falaram assim comigo. Não, pastor, porque eu fui ali naquele canto, naquela igreja, disseram isso comigo, eu não volto mais lá. Meu irmão, você vai se afastar da palavra, se afastar de Deus por causa de um ressentimento. Porque no fundo é isso que a gente faz. Não, porque, olha, mas eu saí de lá, mas eu estou bem no meu coração. Tá não, meu irmão. Se você não saiu bem, você não está bem. Não se engane a você mesmo. Eu sempre digo, se algo vem ao teu coração e traz à lembrança aquilo que fizeram com você, é porque você precisa tratar. Amém? Não, eu perdoei aquele irmão, mas eu não... Ele lá e eu cá. Não suporto vê-lo. Eu não estou dizendo que você vai ter que conviver com a pessoa o resto da vida, tá andando de mãos dadas, mas eu quero dizer a você, o perdão libera. O perdão te faz superar. Amém? Certa vez, alguém me pediu um dinheiro emprestado, há algum tempo atrás. Essa pessoa me pediu um cartão para fazer uma compra, né? E fez uma compra lá e depois ele não pagou. Pagou as primeiras parcelas, depois não pagou mais, né? Mas a Bíblia diz, não fique por fiador do seu irmão se você não pode pagar. Porque se ele não pagar, quem tem que pagar é você. E não é para ficar chateado com ele, não. Aí, foi o que aconteceu, ele não pagou. E eu fui algumas vezes falar com ele, e aí o irmão começou a não querer mais se encontrar comigo, começou a mentir, começou a evitar. Amém? E aí, Deus falou ao meu coração, perdoe. Disse, não, mas isso não é justo, não. Ele comprou um bem que eu não podia nem comprar no meu nome e eu vou ter que pagar. Eu estou certo? Eu posso até estar certo. Mas existe um princípio da palavra. Não fique por fiador, não se assuma um compromisso daquilo que você não pode pagar. Porque se ele não pagar, quem vai pagar é você. E Deus perdoe. E eu fiquei muito chateado com aquele irmão. E aí começou a haver um mal-estar, né? Nem ele queria se encontrar comigo, nem eu queria me encontrar com ele. Porque eu não aguentava mais dizer que ia pagar e não pagava. E ele não aguentava me ver porque eu ia cobrar. Quer dizer, uma amizade que havia foi quebrada. E depois ficou o ressentimento. Ah, mas isso não é justo, não. Isso não é justo. Eu não comprei, eu vou pagar. Mas, meu irmão, a partir do momento que eu aceitei, porque na hora de eu dizer não, eu não disse não. Não é? Não é conhecido, vive comigo lá na igreja, é um irmão primeira, está ali comigo. Mas, meu irmão, a gente tem que saber dividir as coisas. Amém? E passou. Mas aquela amargura no meu coração. Até que um dia eu disse, pai, eu vou perdoar. Eu não queria perdoar. Dentro de mim eu não queria perdoar. Não era justo. Mas sabe, meu irmão, quando a gente decide realmente perdoar, eu disse, pai, eu não vou receber esse dinheiro mais, então eu não vou nem contar com ele. Pronto. Vou abençoar, contra a minha vontade, mas vou abençoar. Não sei se é bênção ou não, mas eu vou liberar. E sabe, meu irmão, quando a gente faz isso, às vezes o nosso sentimento não mostra nada. Dentro de nós não existe nada que nos alegre de dizer assim, eita, tu ganhasse. Não, é aquele sentimento do diabo, tu perdeu, fosse besta, está vendo? Mas eu digo, pai, eu decido perdoá-lo. E um dia eu chamei aquele irmão e disse, ó, meu irmão, ele estava me evitando, eu disse, vem cá.
eu quero dizer para você que eu lhe perdoo. Não, mas eu vou lhe pagar. Não, meu irmão, não precisa pagar. Eu é que não quero mais receber. Está perdoado. Amém? E que a gente volte a ter amizade. Amém? E, amados, foi um alívio para ele e foi um alívio para mim. Ele voltou a congregar, ele voltou a ter um relacionamento com Deus, porque ele também estava sentindo um peso. Que eu sei que ele não fez aquilo por maldade. Mas sabe que muitas vezes, o nosso sentimento não deixa essas coisas serem liberadas. Então, o perdão, ele não vai do sentimento. Não é o que eu quero, não é o que eu sinto. O amor de Deus não é um sentimento. Eu não posso amar, eu não posso amar aquela pessoa. Não, amado, já está dentro de você o amor, é uma decisão. Eu decido amar. Agora, meu irmão, a gente precisa ser justo. Eu até brinquei com ele um dia e disse: você está perdoado. Agora, nunca mais me peça o cartão. Não é? A não ser que eu diga: rapaz, se você está apresentando alguma coisa, eu quero lhe abençoar. Meu irmão, Deus estabeleceu para a gente ser bênção. Amém? Então, muitas vezes a gente vê o irmão necessitando de alguma coisa. Às vezes, o irmão vinha me pedir dinheiro emprestado. Chegava a dizer: rapaz, eu estou precisando fazer alguma coisa. Me empresta tanto. Eu disse: não, meu irmão, está aqui, é seu, tome. Mas também quando eu não tinha, não posso. Amém? A Bíblia diz que a gente deve dizer sim, sim. A nossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso não provém de fé. Amém? Seja sincero, se não pode, diga: meu irmão, eu não posso. Isso está além da minha condição. Amém? Porque às vezes as pessoas podem ter até uma boa intenção de lhe pagar, de fazer, mas existe imprevisto na vida. E você também, meu irmão, não vá pedir algo a alguém que vai constrangê-la. Pede em primeiro lugar a Deus. Deus pode usar uma pessoa para te abençoar, sim, mas não force a bênção. Amém? Está tão quieto. Amém? Então, meus irmãos, o perdão é algo que deve estar no nosso coração. Eu tenho que estar disponível a perdoar. E às vezes a gente olha por merecimento. Fulano não merece o perdão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é por merecimento. Porque o perdão é como a salvação. Não é por obras. Não é porque você merecia. Não era porque você era bonitinho que Jesus te salvou. Não é porque você era certinho. Não. Ele te salvou porque você estava todo errado. Todos pecaram, a Bíblia diz, e careciam de Deus, da misericórdia de Deus. Então, o perdão, amados, ele não deve ser por merecimento. Não é porque, fulano não merece o meu perdão. Ele pode não merecer, mas você merece ter paz. Quer viver sem paz? Viva com amargura. Viva com ressentimento de uma pessoa. E você vai ver que você não consegue ter a paz. E às vezes a gente fica dizendo: não me peça isso, eu não posso perdoar fulano. Eu não posso perdoar fulano porque foi maldade, ele sabia o que estava fazendo. Eu te pergunto, Jesus, em algum momento perguntou se merecia ou não? Certa vez, trouxeram uma mulher e apedrejá-la, e Jesus estava lá, e disseram: e aí, mestre, o que é que dizes? E aí Jesus foi questionado, pressionado. Ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aquelas pessoas foram saindo. Ficou só ele e a mulher. E foi que ele disse à mulher: rapaz, teu pecado foi grande demais. Tu errasse feio. Não. Ele disse: se eles não te condenaram, também não te condenarei. Vais e não peques mais. O que é que Deus espera de mim e de você, amados? É julgamento? Não. Perdão. Amém? Mas a responsabilidade agora está com quem recebeu o perdão. De agir diferente.
Nós que recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos o perdão de Deus, vem uma responsabilidade sobre nós para quê? Para ter uma vida diferente. Porque se eu ficar sempre pecando e Deus me perdoando, eu pecando e Deus me perdoando, qual o sentido do perdão? Amém? Mas quando eu sou perdoado, a responsabilidade agora está sobre a minha vida, de agir diferente. Jesus disse, vais e não peques mais. Amém? Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente plantar essa semente do amor e do perdão sobre as nossas vidas. E eu digo para você, 2 locais que nós somos provados diariamente no amor e no perdão. Um é na nossa casa, na nossa família, e outro é na igreja. Amém? Pense num cantinho para você ser treinado aqui na igreja. Porque está todo mundo bonitinho aqui, bem arrumadinho. Agora, se alguém chegar e disser para você, ei, meu irmão, peraí, ó, eu acho que isso que tu fez não está certo, não. O quê? Quem é você para estar dizendo que é certo ou errado? Botou um bico, passou uma semana sem vir para a igreja. Quando o pastor vai perguntar, o que é que houve? Não, porque cheguei na igreja, fulano veio falar comigo. E onde está o amor e o perdão? Não é? Com isso a gente não está passando a mão em cima de erro não, meu irmão. Você precisa entender que o julgamento é de Deus. Amém? Ah, mas aqui na terra o que plantar vai colher, viu? É bíblico, sim. Mas não cabe a você dar a sentença, não. Quem dá a sentença é o juiz. Quem é o juiz? Deus. Amém? Perdão não significa você concordar com o erro, passar a mão no erro. Perdão significa você liberar aquela pessoa. Mas ela que vai ter responsabilidade com Deus de agir diferente. E eu não fui constituído como juiz. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos entender o propósito da semente que Deus estabeleceu em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado durante esse tempo sobre esses ensinamentos, mas não deixa de buscar isso, meu irmão. E nunca chegue na igreja dizendo, eu não concordo com isso ou com aquilo. Eu acho que não deve falar disso ou daquilo. Se coloque diante de Deus. Se a palavra de Deus diz algo, é porque é importante. Se a palavra de Deus nos chama a atenção de alguma coisa, é porque Deus quer que a gente melhore. E eu sempre digo, nós temos que estar sempre dispostos a melhorar. Amém? A sermos tratados. Porque não somos donos da verdade, não existe ninguém aqui melhor do que o outro, e não existe ninguém aqui perfeito. Todos estamos sendo aperfeiçoados. Vamos ficar de pé, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que você tratou no nosso coração nesta noite. Pai, eu oro pela vida de cada irmão meu aqui. Eu não sei de suas vidas pessoais, no relacionamento deles contigo, com os familiares ou com alguém de alguma forma trouxe algum dano para as suas vidas. Mas eu oro, Pai, por essa consciência do teu amor vindo sobre as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente, Pai, agir diferente diante de situações que o mundo, Pai, age com a justiça própria, com o direito de razão, mas sabemos que pela Tua palavra, Senhor, é melhor estar alinhados contigo, é melhor estarmos no amor, no perdão, do que ganharmos alguma causa apenas pelo nosso próprio ego, para satisfazer o nosso ego, Senhor. A Tua palavra diz que devemos diminuir
para que Tu cresça em nossa vida. Pai, que possamos ter essa consciência do Teu amor sempre presente nas nossas vidas. Para que possamos verdadeiramente ser uma igreja forte, ser uma igreja unida, ser uma igreja, Pai, que está em pleno crescimento, sendo aperfeiçoada. Temos as nossas falhas, mas queremos, Pai, estar sendo alinhados contigo, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada irmão meu aqui, de cada família aqui representada. Eu oro para que essa consciência, Pai, esteja cada dia mais forte do Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que nos perdoou. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que nos conduz em vitória todo o tempo, Senhor. Muito obrigado. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E se você está aqui nesta noite e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar por você. Tem alguém que deseja aqui? Todos salvos? Aleluia. Então sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Glória a Deus. Eu amo vocês. Vocês me amam ainda? Glória a Deus.